Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje continuando aquela série que nós estamos fazendo do 5º Prêmio de Ações Inclusivas da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. E hoje nós estamos aqui com um projeto que também ganhou menção honrosa, que se chama Reunindo Saberes da Universidade Pessoa com Deficiência, e é da Universidade Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo. E eu quero agradecer muito que quem está aqui e vai contar desse projeto, e ama esse projeto, a gente sente é do coração, é o professor Dr. Luiz Alberto Davi Araújo. Muito obrigado, professor Luiz. Eu vou chamar o senhor de professor, o senhor desculpa. Mas eu que estou muito contente de estar aqui, primeiro representando a universidade, é uma honra muito grande, né, poder participar desse programa, ser considerado, né, objeto desse olhar especial. Para nós é muito, muito gostoso ter esse reconhecimento. E dizer que nós ficamos muito contentes de poder contar um pouquinho sobre a questão da inclusão na universidade. A Universidade Católica de São Paulo tem vários campi e a nossa preocupação é sempre acolher bem e acolher de uma forma constitucionalmente assegurada as pessoas com deficiência na universidade. Então esse projeto foi um projeto que nós ajudamos a construir, estamos construindo, porque ele não acabou, e que tem, na verdade, essa ideia, e acabou sendo premiado, não é, pela Secretaria, que tem feito um excelente trabalho também na questão da inclusão. Bom, professor Luiz, vocês estão vendo, gente, eu estava batendo um papo, é tanta coisa que a gente poderia falar, mas nós vamos tentar focar nesse projeto, tá, mas eu já pedi para ele vir para falar. Tem o livro dele, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso também. Mas então, professor Luiz Alberto, eu gostaria que o senhor falasse como nasceu esse Reunindo Saberes da universidade, né? Essa foi a vivência profissional, né, minha e de outros colegas, é uma vivência de contato com outras áreas, né? A universidade, ela é pelo seu nome, ela é universal, né? Então a universidade tem vários saberes, né? Então a psicologia, a medicina, o direito, a economia, a administração, né? A fonoaudiologia, a gerontologia, todas essas áreas convivem nesta nossa universidade, que é a PUC de São Paulo. Mas nós fomos percebendo um pouco que talvez faltasse a informação circular. A informação era produzida pelo direito e não saía do direito. Ficava no campo do direito, na faculdade de direito, entre os professores de direito e tal. Da mesma maneira, as tecnologias, nós temos um núcleo tecnológico muito bom na PUC de São Paulo, a tecnologia acabava ficando na tecnologia. E nós não víamos a informação circular. E num órgão colegiado, as pessoas sabem que eu trabalho com pessoa com deficiência já há muito tempo, a minha tese é uma tese já quase que antiga. E um colega disse, olha, que bom que você trabalha com pessoa com deficiência, nós estamos desenvolvendo lá na área tecnológica um software para as pessoas com deficiência visual. E eu ainda disse, nossa, que coisa boa, que notícia interessante, eu ainda brinquei, mas deve ser secreto, porque eu não estou sabendo. Né? E ele disse, não, como que é secreto e tal? E aí eu falei, mas nós precisamos conversar. Mas vamos marcar um café. E aí marcamos um café e a conversa foi andando. Eu procurei o chefe de gabinete da reitora, né, Dr. Lafayette Pussoli, que é um dos grandes idealizadores desse projeto. Ele disse, Lafayette, nós precisamos fazer a informação circular. Porque os saberes estão... Nós temos muitos saberes, felizmente, na universidade, mas eles não estão conversando. É preciso reunir.
E aí, então, nasceu a ideia de reunir os saberes da universidade. E aí o nome do projeto, Reunindo os Saberes da Universidade. A partir daí, eu disse, olha, já que nós estamos reunindo saberes, eu queria reunir os saberes em torno da pessoa com deficiência. Olha só. E ele disse, perfeito, então fomos procurar a reitora, a doutora Ana, rapidamente, não só acolheu, como incentivou o grupo. A nossa reitora, a doutora Ana Sintra, ela disse, não, ótima ideia, professor, ótima ideia e tal. E reunindo esses saberes, então, nós criamos o Reunindo Saberes, Pessoa com Deficiência. E há outros saberes para serem reunidos. Tá. Já deve estar sendo requerido, deve estar dando entrada por esses dias, Reunindo Saberes sobre envelhecimento. Olha, gente, eu já pedi para o professor, nós queremos um olhar especial sobre isso, Muito professor. bem, porque, claro, o envelhecimento, além de ser hoje um problema, a pirâmide etária do Brasil mudou muito, Ele é uma coisa que é vista pelo direito, pela psicologia, Sim. pela medicina, por vários setores. E esse programa de gerontologia social da PUC de São Paulo, mestrado, que vai ser o próximo. É o próximo. Ele já pediu a abertura, espero que a gente tome um café em breve para falar sobre isso. Mas então, a reitora rapidamente instalou esse projeto, achou a ideia muito boa e nós então começamos a reunir os saberes, juntando todo esse material, que é um material. Claro que nós não conseguimos ainda circular os saberes da forma que nós gostaríamos, porque ele está em construção. Mas a gente já percebe que as pessoas estão conversando de forma muito mais transversal e não tão... Então você começa a falar hoje e você já lembra de alguém da psicologia que trabalha com isso. Que bacana. Você lembra de alguém da administração de empresas que trabalha com isso. Por exemplo, quando você fala em vaga reservada para pessoa com deficiência, como é que a empresa vê isso? A lei de cotas, né? Exatamente. A lei Sim. de cotas tem que ser vista pelo direito, tem que ser vista pela empresa, mas também tem que ser vista, em alguns casos, pela psicologia, pela fonoaudiologia, Pela arquitetura, pela acessibilidade. não é? Sim. Então, esse circular do saber tem começado a produzir bons efeitos, não é? Nós publicamos um artigo agora, que é um artigo que fala um pouco de acessibilidade. A reitora nos autorizou a visitar o Procurador-Geral do Estado de São Paulo. Nós entregamos cópia do artigo, porque ele mexe um pouco com indenização, desapropriação. Acabamos entregando para o Procurador-Geral da República, o Dr. Rodrigo Janot, uma cópia do artigo, que é fruto da pesquisa da universidade dentro do projeto. Poxa! Então, nós estamos muito animados, né? E assim, esse Reunindo Saberes nasceu há quanto tempo? Ele tem 1 ano e meio. Não Ele é um bebê ainda. É um bebê. Ele está indo muito bem, mas é um bebê que está crescendo e está ficando Sim, bem forte. robusto, bem fortinho. Ele está se fortalecendo bastante. Então, nós temos no site da PUC, da www.pucsp.br, ao final tem lá uma beirinha escrito Reunindo os Saberes da Universidade. Então, as pessoas que estão nos assistindo, que queira saber mais, claro, pode ter acesso a essas informações? Aberto, deve. Então, entrando no site da PUC, que é www.pucsp.br, este site, ao finalzinho, no menu, tem lá, Reunindo os Saberes da Universidade. Clicando ali, já vai abrir os saberes que hoje estão sendo apresentados. E um deles é pessoa com deficiência. Basta clicar ali. Por exemplo, nós vamos encontrar as teses e as dissertações que foram feitas com este mote. Então, foram feitas pela psicologia, foram feitas pelo direito, pela gerontologia social. Então, quem quiser olhar os trabalhos, estão todos disponíveis, são trabalhos abertos e tal. Artigos sobre o assunto. Nós separamos, por exemplo, ainda na área do direito, uma pequena bibliografia para quem quer se inteirar do assunto. A minha área é arquitetura, a minha área é medicina, ou a minha área é psicologia. O que eu preciso ler do direito para entender um pouquinho do princípio da igualdade, da Constituição brasileira? Então tem lá 2 ou 3 livros para uma primeira abordagem. Aí vamos imaginar que o nosso interessado, eu já li isso aqui, estou contente, mas quero ler um pouco mais. Tem um segundo bloco, já um pouco mais sofisticado, indicado lá.
Tá. E aí a pessoa tem que comprar esse livro ou está, inclusive, disponível ali? Alguns são abertos. Por Alguns exemplo, são a abertos. tese de doutorado, Tá. essa que está aqui, não é? Essa tese de doutorado, aqui está fisicamente a terceira edição. E vamos aproveitar e já vamos falar dela. Vamos aproveitar. Essa é a minha tese de doutorado. Eu, quando terminei o doutorado, publiquei. O governo brasileiro se interessou pela publicação, eu cedi os direitos autorais para cópia gratuita. Que bom. Então, ele está disponível lá no Reunindo Saberes. Tá. Basta clicar. A versão atual é a 4ª edição. O nome é? A Proteção Constitucional das Pessoas com Deficiência. Certo. Tá bem? Então, essa tese é para cópia gratuita, o governo brasileiro disponibilizou, pode copiar no site da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ou pode copiar no nosso site, ou mesmo no meu site, está sempre à disposição para cópia gratuita. Não é um best-seller, porque, na verdade, ela não é vendida, é um best-given, eu acho. Ela é dada para as pessoas. Então, está disponível, pode copiar. Então tem esse livro, tem outros trabalhos que estão disponíveis, né? O trabalho do professor Lafayette Pussoli, que é o meu colega de projeto, né? Também sobre pessoa com deficiência. Sim, é o chefe de gabinete atualmente da doutora Ana Cinta, que é a reitora da PUC. Vocês hoje estão em quantas disciplinas, professor? Bom, nós temos a psicologia, temos o direito, temos a FEA, que é a administração e economia, não é? Nós temos a fonoaudiologia, nós temos a teologia, não é? Nós temos vários também. Pedaços, as tecnologias, nós temos vários... Que é essencial, né? Claro, para a pessoa com nós deficiência. temos vários pedaços que estão se reunindo ainda. Não chegou no ponto que nós gostamos, mas está caminhando e está caminhando muito bem. Aliás, nós somos candidatos estava contando, nós somos candidatos aí a um incentivo da universidade, ela tem projetos de incentivar a pesquisa, e um deles é um projeto temático. Então, nós somos candidatos aí a participar desse projeto temático, com esperança de conseguirmos aí um estagiário de jornalismo para nos ajudar na organização. Que Vamos bacana. esperar os resultados. Mas estamos muito contentes e ficamos muito felizes de ter sido escolhidos, não é, para esse projeto. Nós nos inscrevemos sem muita pretensão. É isso que eu ia perguntar. Como é que vocês ficaram sabendo? Como é que foi levado Então, nesse prêmio, quinto prêmio de ações Pois é. inclusivas, tão importante, né? É muito importante. Que é feito pelo nosso governo do estado de São Paulo. Então, eu já tive contato com o prêmio já em outras edições. E eu fiquei muito fascinado pela diversidade, pluralidade de ações que nós temos no estado de São Paulo. São coisas belíssimas, prefeituras muito dedicadas, gente trabalhando bastante na questão da pessoa com deficiência, com projetos muito interessantes. Então eu falei, quem sabe a gente não pode pelo menos mostrar um pouco esse trabalho nosso, que na área acadêmica eu acho que não tinha muita coisa. Não é? São belos trabalhos de fisioterapia, vários trabalhos de educação especial, mas esse, a gente fala, vamos nos inscrever e ficamos muito contentes. A universidade. Exatamente. Né? Mostrar um pouco o lidar deste trabalho de uma maneira que seja mais multilateral. Sim. Acho que foi um pouco essa a ideia. E a gente estava conversando e o senhor dizia, Maristela, o segredo de tudo está lá na escola, não era isso? Eu acho que isso tudo, na verdade, mostra um pouco como nós não estamos muito ligados com este tema, não é? E se nós pensarmos um pouquinho, quer dizer, esse é um tema que a gente conhece um pedacinho, mas não conhece esse tema, talvez, o cidadão médio brasileiro, se ele não tiver uma pessoa em casa com uma deficiência, ele não é muito ligado nisso. Talvez vá conhecer só quando tiver idoso, não é? Pode ser, não é? Ele vai encontrar a mobilidade um pouco reduzida, as dificuldades de subir uma escada mais complicada. Sim, vai precisar rampa. De um corrimão. Exatamente, não é? Na hora do banho. Mas olha, professor, nós vamos chamar um intervalinho. Tá bem. Não saia daí, voltamos já já para saber mais, aproveitar o nosso professor Luiz. Muito gosto. Está Obrigada. muito bem. Bom
Bom, gente, nós estamos hoje aqui no Olhar Especial, continuando aquela série que nós estamos fazendo do 5º Prêmio de Ações Inclusivas da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. E nós estamos hoje aqui com o professor, doutor Luiz Alberto Davi Araújo, trazendo o projeto que ganhou menção honrosa, que é da Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo, reunindo os saberes da universidade, pessoa com deficiência. Né? Sim. E está um papo muito gostoso, tem muita coisa para a gente saber. Mas aí eu queria perguntar, aproveitando que o professor é lá da área de Direito, sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que a gente comemorou tanto, dia 6 de julho de 2015. Isso mesmo. Tá. Então, bom, essa é uma lei muito importante, não é? Na Sim. verdade, melhor chamá-la pelo nome correto, que é Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Porque se eu não falo da pessoa com deficiência, eu imagino que a única inclusão necessária é da pessoa com deficiência. E nós temos que incluir ainda tanta gente, não é verdade? Nós temos que incluir as questões de gênero, questões de raça, questão de tendência histórica, um monte de coisas ainda para ser incluída. Então, o melhor é Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, que está no Diário Oficial, ou então Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então haverão outras, né, professor? Eu acho que sim, porque nós temos que incluir tanto. O Brasil ainda é um país que tem uma não inclusão muito grande. Inclusive, o senhor dá aula sobre igualdade, não é isso? Eu tenho uma disciplina na pós-graduação que é muito, para mim, muito grata, né? Porque, na verdade, ela fala de igualdades, né? Ela fala de como tentar igualar um pouco mais a situação. Mas essa lei, Marcela, tem um papel muito importante, porque o Brasil assinou uma convenção da ONU, né? E foi a primeira convenção da ONU que entrou no Brasil como se fosse Constituição. O artigo 3º, o artigo 5º, parágrafo 3º, permite que uma Convenção de Direitos Humanos entre no sistema como se fosse uma norma constitucional. Então, Sim. Essa é a única convenção que foi aprovada desse jeito. Mas ela não é muito conhecida. Se você vai comprar uma Constituição, uma papelaria e tal, não vem a convenção junto. Então a gente já começa a perceber que o direito das pessoas já fica meio desconhecido, não é? E não pode ser desconhecido. Então, essa lei veio dar mais operacionalidade a essa convenção. A lei, então, veio assegurar os direitos que a convenção mandava assegurar. Então, por exemplo, dentre outros direitos, um direito muito importante é o direito da escola, de ter uma escola conjunta, uma escola partilhada, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência na mesma escola. Não importa se é particular, não se é importa pública. Se é particular, se é pública e mais. Não se pode cobrar nada a mais por este... E isso acontecia? Isso acontecia, não é? E o que fez? Logo que a lei saiu, não é? Uma confederação de estabelecimentos de ensino ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal, dizendo que essa norma era inconstitucional. Por quê? Porque esse era um dever do Estado, a escola não tinha que fazer isso. É mesmo? Pois é. Caiu com o ministro Fachin, a ADI 5357, e o ministro Edson Fachin não deu a liminar, ou seja, não manteve a norma no sistema, dizendo que era correta e que não tinha inconstitucionalidade nenhuma, e mais, disse, olha, muito estranho, porque essa mistura é uma mistura necessária, não é? É uma mistura que misturar a escola é a maneira que talvez a gente tenha de partilhar esses conhecimentos, porque aí nós vamos sentar do lado de uma criança que tem uma deficiência motora ou que tem uma deficiência de visão, não importa, não é? Mas eu vou poder conviver com conhecer os problemas dela, não é? Vai ter um outro olhar, claro, mais humano, claro, solidariedade, exatamente, que nós estamos precisando tanto, claro, né? E se você pensar bem, na verdade, o direito da criança de frequentar a escola é um direito básico, nós não temos dúvida disso. Não importa se tem deficiência ou não. Não, eu não teria
seria muito pedestre vir aqui ao programa e dizer, olha, as pessoas têm direito à escola. É claro que tem direito à escola. Sim. O que eu queria pensar é o direito da maioria. Esse é o direito da minoria, não é? Entendi. De frequentar a escola. Mas ao lado desse direito existe um outro direito, que é o direito da maioria de poder conviver com a diferença. Porque a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos, mas Sim. ela é um pouco diferente. Você não pode dizer que uma pessoa sem visão não tenha ou tenha os mesmos problemas de uma pessoa com visão. Não tem. As mesmas facilidades, claro, né? Ela precisa ela é de uma acessibilidade. Precisa... Ela é diferente. Sim. Não é? Da mesma maneira que o surdo também é diferente, o cadeirante. Não é? Pegar um exemplo. Não é? E o diferente, ele não é o comum. É por isso que ele é diferente. Né? Vou dar um exemplo. Eu uso gravata borboleta. Sim. É um pouco diferente. Não é, não é comum. Para um advogado, inclusive, né? Não é muito. Então você pode... Eu vou ao fórum, né? Você olha um pouco assim. Um procurador, na verdade. Né? Olha um pouco assim, né? É meio estranho, eu reconheço que é. Não é? Uhum. Então, quer dizer, o diferente é assim, né? Sim. O que nós temos que aprender? Nós temos que aprender a conviver com a diferença. E esse é um direito da maioria. Quando eu aprendo a conviver com a diferença, não é? Eu, maioria, não é? Quando eu não tenho deficiência e estou na escola ao lado de um coleguinha que tem deficiência, eu vou saber que a escola tem que ser acessível. Sim. Eu vou saber que todos nós temos que ter um pouco de tolerância para algumas coisas. Nós seremos mais acolhedores. Não é? Nós vamos receber essa criança e vamos saber que essa criança é nosso coleguinha. E se um dia eu for arquiteto, se eu for engenheiro, não é? Eu vou saber que os imóveis que eu for produzir, planejar, construir, eles têm que ter acessibilidade. Por quê? Porque a Mariazinha, o Pedrinho, que eram meus coleguinhas de primário, precisam disso. Eu não vou perder esse valor. O que acontece é que hoje nós não temos esse valor, porque nós não convivemos. Por isso que eu adoro Maurício de Souza, quando ele coloca no gibizinho, a Turma da Mônica, essas diferenças. É fantástico. Não é? Ele está trazendo de uma forma para o mundo lúdica, infantil. Claro. Ele está trazendo as diferenças. É na escola que tudo se inicia, né? Exatamente. É na escola que as informações diminuem os preconceitos. Claro. E o papel da família é decisivo. Fundamental. Porque a família pode ter dois tipos de comportamento. A família pode ter o comportamento de ensinar o filho a acolher. Sim. Ou o filho a desprezar essa diferença. Não é? E aí nós vamos ter uma criança mais acolhedora ou menos acolhedora. E essa criança, ele também pode levar para esses pais uma nova forma de pensar. Até porque muitas vezes ele vai querer levar esse amiguinho para casa. Claro, não é? E por que não? Porque as crianças são uma graça, né? Eles não veem essas diferenças. Eu tenho uma aluna que estávamos falando sobre inclusão na escola e tal, no curso de pós-graduação em Direito. E ela chegou, professor, tem uma notícia muito boa. O que foi? Eu fui falar com a minha filha e fui explicar para ela, que está na escola ainda primária e tal, explicar para ela que provavelmente ela vai ter coleguinhas de classe com alguma diferença. Nós estávamos discutindo isso aqui em aula e eu levei para minha casa e ela disse, mamãe, eu já tenho. Ai, que bom. Eu já tenho a Mariazinha. A Mariazinha demora um pouco para aprender, mas eu fico do lado dela, eu ajudo um pouco e tal. E a mãe veio me dizer, então, olha, eu acho que a minha filha é mais acolhedora do que eu sou. Eu disse, que ótimo, né? Que coisa boa nós temos uma criança que já está convivendo, não é? Sabendo como pode ajudar esse grupo de pessoas que, de alguma maneira, não é? Está tentando se incluir socialmente. Então, esse lidar com a diferença é muito importante. E eu até... Essa lei nova, não é? Ela tem lá umas preocupações. Nós estávamos conversando um pouquinho antes, que eu acho que era importante dizer, não é? Acessibilidade passou a ser um valor muito importante. Acessibilidade é um direito fundamental e instrumental. Se eu não tenho acessibilidade, eu não consigo ir ao médico, meu direito à saúde não pode ser, não consigo ir ao trabalho, direito ao trabalho, não consigo ir ao lazer. Então, se eu não tenho acessibilidade, eu não consigo exercer outros direitos. Por isso é que ela se
configura como uma coisa muito importante. E a lei diz que se o município, o Estado, a União, deixar de cuidar da acessibilidade, o administrador público que participou desse ato, que no caso é o prefeito, que pode ser o prefeito, pode ser o fiscal, pode ser o chefe da seção, aquele que por ação ou omissão deixar de cumprir o seu dever, e acessibilidade hoje é um dever, ele responde por improbidade administrativa. Ou seja, ele vai ter o Ministério Público processando não só mas esse funcionário. Então, a acessibilidade recebeu um tratamento muito forte, que as pessoas ainda não estão percebendo, e é até bom que a gente seja ouvido para advertir. Sim. Que hoje tem que tomar um cuidado especial com a acessibilidade. As pessoas não podem deixar de tratar os bens públicos com acessibilidade. Na fiscalização, na implementação, na compra, na locação. Eu achei até interessante o senhor estava dizendo, quando vão avaliar, né, um imóvel. Pois é, não é? Nas desapropriações. Nas desapropriações. Não é? Quer dizer, eu vou desapropriar um bem. Não é? Eu digo, olha, esse bem, qual é o valor do imóvel? Faz uma perícia, metro quadrado, localização, idade e qualidade, pronto. A indenização é 10. Mas ninguém vê se esse imóvel é acessível. Porque se ele não for acessível, quando ele entrar para o patrimônio público, vamos pegar o exemplo de Osasco, a primeira coisa que Osasco tem que fazer é tornar esse imóvel acessível. E gastar 5, 10, 20, 30% do valor que ele já pagou. Ele pagou o valor cheio, recebe pelo valor cheio, tá. E depois vai gastar 30% do dinheiro de todos. Porque vai ter que demolir e fazer. Claro. E sempre é mais claro. barato fazer no projeto. Claro. E isso não é incluir no projeto. Isso é para o Brasil inteiro. Sim. Não é? Sim. Quer dizer, então é preciso que todos estejam atentos a essa questão da acessibilidade. E às vezes o Poder Judiciário não faz a pergunta que deveria fazer para o perito. Olha, esse imóvel é acessível? Vai precisar tornar acessível? Quanto vai gastar? Porque esse valor tem que ser reduzido do preço que o Estado, o município, a União paga para a pessoa. Mas eu estou aqui curiosa, viu, professor Luiz Alberto Davi Araújo? Como que nasceu esse olhar dentro do senhor? Tinha alguém na família? Bom, Como que foi? Sim, tem duas tias muito queridas que já faleceram, né? Uma do lado da mamãe e uma do lado do papai, que tinham síndrome de Down. Então essa é um lado. E na verdade, o trabalho começou porque eu tinha um irmão que trabalhava na França e eu fui visitá-lo. E ele me deu, ou eu só tinha, o endereço do trabalho dele. E eu cheguei às 3 da manhã de trem, nevando, e eu consegui ir até o lugar de trabalho dele, era um banco, portanto não tinha ninguém. Eu voltei, comprei um jornal e vi que o primeiro ônibus daquela cidade francesa tinha acessibilidade. Eu disse, nossa, que assunto interessante. E aí eu comecei a estudar um pouquinho, e escolhi esse tema como o tema de tese. Ai, que bom. Portanto, já estou por aqui. Que legal. Bom, eu quero agradecer aqui a nossa parceria com a INI-Libras, que faz ser acessível às pessoas com deficiência auditiva, aos surdos, né? Professor, e eu quero também agradecer também toda a rede de TVs comunitárias que fazem parte dessa rede que a gente leva o olhar especial, que tem esse olhar. A todos vocês um grande abraço, e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final. Então, a mensagem final é que eu estou muito encantado de estar aqui, falando para um público tão querido, não é? E eu espero que todos nós tenhamos sempre uma visão mais acolhedora, não é? Nós temos que acolher melhor para que a gente tente viver sempre num mundo melhor, sempre olhando esse outro, procurando entender um pouco esse outro, como é que esse outro, ou do que esse outro precisa que eu posso dar, e no mínimo esse olhar especial. Muito obrigado. Nós é que agradecemos.